Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a aula de hoje é uma aula da segunda etapa do ensino fundamental, quarto semestre, módulo 2, unidade 2. E o tema da aula é Ásia. Quando nós falamos, então, do continente asiático, é importante a gente lembrar que é um continente que se destaca justamente pela população, a quantidade de pessoas que vivem naquela área, naquela região. A China, até então, era considerada como o maior país, né, o país mais populoso do mundo. Mas, segundo a ONU, houve um avanço da Índia e a Índia se tornou, então, o país mais populoso. Mas ali na Ásia nós temos, então, a Índia como o país mais populoso do mundo, em primeiro lugar, e a China como o país mais populoso do mundo, em segundo lugar. Então, há uma diversidade também cultural naquele continente. Há também uma questão de envolvimento de várias culturas. Então, sim, é importante a gente se destacar isso, principalmente no contexto histórico. Então, sim, são questões, a economia também, né? Nós temos países que se destacam, como, por exemplo, o Japão e também a Coreia do Sul. Então, sim, são exemplos dessa diversidade que nós temos no continente asiático. Vamos lá, então? A Ásia abriga a maior parte do que? Da população do planeta. Foi o que eu disse para vocês anteriormente. Com muitas e de suas regiões, alcançando o quê? As mais elevadas densidades demográficas já registradas. Se o continente asiático corresponde a 1/3 das terras emersas do planeta, seus habitantes correspondem o quê? 61% da população mundial, com cerca de 4,299 bilhões de pessoas. Então, algo que se destaca no continente asiático é justamente isso, a questão da população, a população que vive ali. Dados, né, segundo dados, 61% da população se encontra justamente naquela área. Olha a quantidade, então olha a referência que nós temos em relação à população, principalmente nos aspectos relacionados a toda essa dinâmica populacional do continente asiático. E quando se fala em população, há também uma questão relacionada ao processo de urbanização, de crescimento das cidades. Então, a população, né, as populações, elas contribuíram justamente para o avanço, para o crescimento das cidades, né, para a urbanização dessas áreas, principalmente dessas grandes metrópoles, e para o crescimento populacional desses países. Vamos dar continuidade. Eu trouxe aqui, né, a imagem, né, um mapa, né, justamente da Ásia, mostrando, né, alguns países, né, para que vocês possam internalizarem o continente asiático. Nós temos, por exemplo, a China, a Mongólia, o Japão, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, Taiwan, né? Nós temos a questão da Índia, Paquistão, Afeganistão, Irã, Turquia, Cazaquistão, a questão da Arábia Saudita. Lembrando que quando nós falamos de Ásia, nós também falamos de Oriente Médio. Essa região do Oriente Médio, ela está concentrada ali, né, no continente asiático. Lembrando também que a região do Oriente Médio é uma região que se destaca justamente pelo fato de ser rica em petróleo e também uma região em que há vários conflitos. A região do Oriente Médio nós temos diversos conflitos, inclusive nos dias atuais, há presença ali de vários conflitos, então é algo histórico. Se a gente for fazer uma análise justamente no contexto histórico da área, a gente vai conseguir entender que é uma área que, historicamente falando, há vários conflitos, há várias guerras, né, relacionadas principalmente à questão das terras, né? Vamos dar continuidade. A população da Ásia. Vamos falar agora da população da Ásia.
A Ásia abriga o quê? Mais da metade da população total do planeta. Olha essa informação. Concentrando-se principalmente nas grandes planícies da onde? Da China, no Vale dos Ganges, né, que fica justamente nas costas do Deccan, no Japão, no delta em Java, né, enquanto nas zonas montanhosas e nas regiões frias e desérticas são quase o que? Despovoadas. E a maior parte da população, né, asiática vive na onde? No campo, né, mas a migração para as grandes cidades se manifesta de modo que crescente. As maiores áreas urbanas situam-se no Oriente Médio, na Índia, na China e no Japão. Então, a maior parte dessa população da Ásia vive no campo, lembrando que, mesmo assim, há uma concentração de pessoas em áreas urbanas, principalmente da Índia, da China e também no Japão. Tanto é que essa concentração urbana permitiu justamente o crescimento, né, dessas áreas, né, essa população levou justamente ao crescimento dessas áreas. Então, assim, são características importantes. Então, a maior parte da população mundial, né, concentra-se justamente na Ásia. Então, o continente asiático é aquele continente que abriga a maior parte da população mundial. Vamos dar continuidade? Uma outra informação, vamos falar agora sobre a economia da Ásia, né? Na Ásia existem países desenvolvidos, como Japão, Coreia do Sul, Israel, Singapura ou Taiwan, né? Que despontam níveis de prosperidade econômica e qualidade de vida comparáveis aos da Europa ou da América, principalmente a da América anglo-saxônica, né? Por outro lado, todo o continente distingue-se por exibir uma população muito pobre, né? Em contraste com elites que possuem enormes riquezas. Então, nós temos toda essa questão que envolve essa dicotomia de áreas em que há uma população rica, em que há uma população que vive justamente com com a qualidade de vida boa, ao mesmo tempo que nós temos áreas onde há pessoas que vivem justamente em situações bem precárias. Então, tudo isso mostra essa diversidade do continente asiático. Temos países, por exemplo, ali na Ásia, tem países como o Japão, né, como a Coreia do Sul, que tem as pessoas que vivem nesses países têm a mesma qualidade de vida de países europeus e também dos Estados Unidos e do Canadá. Então, tudo isso é justamente também pelo processo histórico, né, se a gente for parar para analisar, desses países, né, processo de industrialização, processo de desenvolvimento econômico. O Japão também, após, né, a Segunda Guerra Mundial, com a ajuda dos Estados Unidos, também se fortaleceu economicamente, se tornando hoje essa grande potência econômica e tecnológica, não só econômica, mas econômica e tecnológica mundial. Vamos dar continuidade? Vamos falar agora da indústria na Ásia. A maior parte da economia da Ásia tem o quê? Em termos de produto interno bruto, que é o PIB, é a China, né? Então é a maior economia no sentido de PIB, né? E a seguida depois vem a Índia e o Japão, né? Contudo, pelo critério de PIB nominal, o Japão é considerado a maior economia, né, asiática e a segunda maior do mundo, né? Esse país foi durante, né, muito tempo, mais industrializado do que dos países asiáticos, o qual se destacou na fabricação de navios, automóveis e produtos elétricos e eletrônicos de alta tecnologia. Então, o Japão ele se destaca justamente por isso, né? Pela produção de mercadorias de alta tecnologia. Além de tudo, o processo de industrialização com indústrias de ponta, né, ali no Japão. Lembrando que por que o produto interno bruto da China e da Índia é maior que o Japão? Justamente pelo tamanho territorial que a China e que a Índia têm e justamente pela quantidade de pessoas que vivem ali. Então, por exemplo, a Índia e a China têm um território muito maior que o do Japão. Então, mesmo por isso, né, esse é um fator que faz com que o PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é justamente tudo que é produzido no país, seja maior tanto na China
quanto justamente na Índia, né, na Índia seja maior do que no Japão. Mas, mesmo assim, o Japão, mesmo tendo um território menor do que a Índia e do que a China, se destaca pelo processo de industrialização, pela indústria de ponta, né, principalmente tecnológica, e também se destaca pela questão do desenvolvimento, pela qualidade de vida das pessoas que vivem ali no Japão. Vamos dar continuidade? Vamos falar agora sobre a agricultura na Ásia, né? A atividade econômica mais importante em termos quantitativos em todo o continente asiático é justamente a agricultura, principalmente o cultivo do arroz, na região atingida pelas monções, né? E também a questão do trigo, né? Em áreas menos férteis e é possível produzir o que? A cevada, o milho e outros cereais, né? Mas quando se fala de agricultura, o que se destaca justamente é o arroz e o trigo. Então, são esses dois produtos que têm a produção mais elevada, um maior investimento. E lembrando que um dos fatores que permite, que marca essa questão desse desenvolvimento chinês é a questão do território, né? Por ser um país com um tamanho de território, né, grande, né, e ter justamente questões climáticas e tal, que contribui também com esse envolvimento e com essa produção tão alta e tão considerada de arroz e de trigo. Vamos dar continuidade. A pecuária na Ásia. A China é a maior produtora de animais pequenos, né? Que no caso é o seguinte, são o primeiro produtor mundial de suínos e o terceiro produtor mundial de ovinos e o quinto de bovinos, né? Na Índia encontramos o quê? O maior número de gado bovino do mundo, contudo, devido às crenças religiosas, não se consome aquele rebanho. Então, quando se fala de pecuária, é justamente isso, né? A Índia, mesmo tendo o maior rebanho, né, bovino do mundo, devido à questão religiosa, às crenças culturais, lá na Índia eles não consomem carnes bovinas. Né? Então, assim, é uma questão cultural, religiosa dos povos da Índia. Então, eles possuem, então, o maior rebanho bovino do mundo, mas não utilizam dessa carne. Então, eles utilizam justamente para quê? Para fins religiosos, para fins de aspectos culturais. Mas quando se fala da China, nós estamos falando de um produtor considerável de quê? De suínos, né? No caso de porcos. Por quê? É justamente pela questão, né, cultural também, pela organização, pela estrutura da área. Então, assim, a questão de animais de pequenos portes, a China se destaca também, né, pelo fato dessa questão de animais de pequenos portes, né? Vamos dar continuidade? Vamos dar continuidade? E então, o primeiro, né, em relação ao produtos, né, relacionados à questão de suínos, e o terceiro em ovinos, né, que envolve a questão de aves e tal, né? E aí eu trouxe para vocês também essa imagem que mostra os aspectos culturais, né, da China, né, do continente asiático. O objetivo dessa imagem é isso, é retratar essa diversidade cultural milenar dos povos asiáticos, né? Dos povos orientais, né? Nós temos toda essa característica, essa questão de Ocidente e Oriente, que é uma divisão dos aspectos culturais, né? Históricos culturais. Então, assim, é uma forma, uma estrutura defendida justamente pelos povos do Ocidente. Então, essa organização de Ocidente e Oriente foi defendida pelos povos do Ocidente, né? Foi criada a partir dessa visão, né, cultural, mas a ideia é essa, é mostrar justamente essa diversidade cultural dos povos ali do continente asiático. E é isso, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Até a nossa próxima aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira.